O episódio de hoje vai ser super polêmico. Não vai ser não, brincadeiras à parte. As eleições acabaram de acontecer e essa época é famosa por ter muitas contendas, né? Entre partido A, partido B e partido C. Mas hoje nós vamos conversar sobre o que a Igreja de Jesus Cristo nos diz e nos ajuda nesse momento tão conturbado. Como podemos encontrar a paz e demonstrar amor aos nossos irmãos, mesmo tendo posicionamentos políticos diferentes. Então tá, eu trouxe algumas coisas aqui pra gente poder assistir, né? Principalmente sobre o que os líderes da igreja, eles nos ensinam sobre esse assunto. E é interessante que esse trecho que a gente vai assistir agora, ele foi um discurso, né, dado numa conferência geral pelo Elder Oaks. E eu lembro que, nossa, quando surgiu esse discurso aqui, se eu não me engano, foi em 2021, algo assim. Tipo, foi meio próximo das últimas eleições, né? Então, tinham muitas pessoas que começaram não, olha só o que o Elder Oaks falou. E aí queriam meio que brigar e usar essa justificativa, né? Só que é interessante que o que o Elder Oaks ele fala é basicamente que não tem uma pessoa... Bom, já tô dando spoiler aqui, né? Mas que não existe um partido perfeito, né? Que a gente precisa realmente estudar e buscar a orientação do Senhor. Então, vamos assistir aí, que ele fala melhor que eu. Há muitas questões políticas. Em nenhum partido, plataforma ou candidato individual pode satisfazer todas as preferências pessoais. Cada cidadão precisa, portanto, decidir, em qualquer momento específico, quais questões são mais importantes para ele. Os membros devem, então, buscar inspiração sobre como exercer sua influência de acordo com suas prioridades individuais. Esse processo não será fácil. Pode ser preciso mudar o apoio a partidos ou escolha de candidatos até de uma eleição para outra. Coisa que me chama bastante atenção é que ele fala ali que a gente precisa buscar, né, inspiração, mas essa última frase que ele diz que pode ser que até de uma eleição para outra você precise trocar o partido, né? Algo assim, ou o seu apoio, ou até mudar o candidato dependendo das circunstâncias ali. E eu fico pensando, tipo, será que eu teria essa coragem? Porque eu não sei se eu conseguiria fazer isso. Eu acho que no Brasil, eu acho que no mundo inteiro, né? Mas falando aqui do nosso país, né? Essa questão da política, o que acontece é que, independente do candidato que surja, né? Vamos falar da última um exemplo, né? Usando como exemplo, a última eleição. Existiam vários candidatos que tinham um posicionamento político muito bom, né? Que realmente agradavam grande parte do público. Mas acabou que do meio pro final, o que aconteceu foi que as pessoas ficavam, eu não vou votar em fulano X, porque o que eu não gosto, contra esse fulano, o que eu não gosto vai ganhar. Então eu vou votar no antagonista desse fulano X. Ah, mas você gosta desse antagonista? Não gosto. Exato. Mas por que você vai votar nele? Porque eu não gosto do outro. Então por que você não vota no que você gosta? Porque ele não tem chance de ganhar. Então acaba que aqui não é nem como o Elder Oaks falou, né? De uma eleição para outra a gente consegue ver esses candidatos surgindo. Alguns têm ideias muito boas que a gente compactua, né? E fala, pô, candidato X seria um ótimo presidente, um ótimo prefeito, um ótimo governador, mas ele não tem chance contra o antagonista dele. Quer dizer, ele não tem chance contra aquele que eu não gosto. Então eu vou votar no antagonista daquele que eu não gosto, porque eu não quero que aquele que eu não gosto entre como prefeito, presidente ou deputado, né? Um dos pontos que me chama desse pequeno corte, da gente reagindo aqui, claro que a gente assistiu na conferência geral, que eu lembro que a gente fez a cobertura aqui no Mais Fé, mas às vezes é tanta correria que às vezes a gente nem se aprofunda muito ali no discurso, né? Mas ele fala para buscar inspiração. E é um assunto tão... como eu posso dizer, tem tantos julgamentos quando a gente fala de política que a gente menos quer envolver é a religião, ou melhor, a nossa fé buscando um partido político ou um político para votar. Eu falo por mim mesmo, né? Eu preciso me arrepender, né? E buscar mais inspiração na hora que eu vou buscar um candidato, né? Isso é uma recomendação de um apóstolo, não tô
Não está trazendo aqui um react de uma pessoa qualquer. É uma pessoa que eu confio, que é um seguidor pleno de Jesus Cristo, né? Que traz luz e conhecimento às nossas vidas, né? Então isso me chamou bastante atenção, é trazer inspiração, né? A minha decisão ali na hora de votar. Então isso para mim é algo importante também. Em relação a pessoas religiosas e falando sobre política, né? Algumas pessoas podem estar pensando, mas pô, ele é um líder religioso, vai falar de política, o Elder Oaks, né? Mas pra mim, de todos eles ali, tipo, junto com o profeta, é claro, mas ele, dos 12, pra mim, é o que tem a melhor capacidade de falar de política. Ele é o que mais conhece sobre isso. Então, quando ele diz a respeito, ele dá essas dicas, né? Ele dá esses ensinamentos sobre política. O Elder Oaks foi um grande político lá em Utah, né? Foi o quê, Maria? Juiz. Ele foi juiz Olha aí, da ele Suprema tem Corte realmente lá em um Utah. conhecimento absurdo dentro da lei dos Estados Unidos, né? Que se baseia na democracia, a qual a nossa Constituição foi baseada também aqui no Brasil. Então, ele tem um conhecimento, ele pode dar essa ajuda que a gente precisa nesse momento de escolher um político para guiar um país. E como o presidente Nelson mesmo disse, né? A revelação é baseada na informação. Então, quanto mais informação a gente tiver a respeito disso, assim como o Elder Oaks, ele passou horas lendo a Constituição Federal dele lá. Aqui no Brasil, quantas pessoas a gente conhece que já leu pelo menos os 6 primeiros artigos da Constituição Federal? Número mínimo, né? É pouco, não é ensinado nem da escola. Tipo, se perguntarem, pô, qual que é um dos direitos, os seus direitos constitucionais aí? A pessoa, pô, não sei. A pessoa não sabe que tem direito à moradia. Tá escrito na Constituição Federal. Para começar, quando você nasce, você tá fazendo um contrato social com o governo, você tá ali assinando na sua certidão de nascimento com o seu polegar, né? Porque a gente não consegue assinar, mas é uma assinatura de que você vai pagar os impostos e de que o governo vai te dar, de acordo com a Constituição Federal, casa, a alimentação, segurança e saúde. Tá escrito lá, não sou eu que estou inventando. Então, o governo realmente está falando, ó, você nasceu no Brasil, a gente vai te dar tudo isso. Mas como que a gente vai garantir que esses direitos cheguem a nós? Por meio dos governantes, que a gente escolhe, por meio da democracia, das pessoas que a gente coloca lá. Essas coisas estão chegando até nós, os impostos a gente paga. Mas e a parte do governo? Ele tá completando, tá chegando até nós esses recursos? Não. O motivo tem. As pessoas, eu diria, né, o garçom, né, eles estão lá, eles são garçons, os políticos. Eles estão ali simplesmente para gerir o estoque e trazer até nós o que nos é acordado, né, quando a gente entra no restaurante. Uma coisa que eu tava ponderando aqui, né, é que essa questão, assim, de política, ela tem... É algo tão delicado, acho que é tão sensível o assunto, que acho que a gente, às vezes, não tem a maturidade o suficiente para poder conversar sobre isso. E isso, às vezes, acaba... a política, né, ela acaba ficando ali de... talvez um segundo, terceiro plano das nossas vidas, sendo que é algo tão importante como o Gabriel estava falando, né? Então, tipo, às vezes a gente evita de conversar sobre esses assuntos porque, às vezes, a pessoa gosta do político A, ou do partido A, ou do B, ou do C e tudo mais. E como é tão sensível, às vezes você vai dar sua opinião, aí outra pessoa já, tipo assim, eu não concordo, não gosto dessa pessoa que você diz que pode ser bom. E aí já vira uma brigaiada lá, por exemplo, às vezes aqui, sei lá, grupos de família, WhatsApp, né? Às vezes até grupos que tem pessoas que são membros da igreja. O pessoal não sabe muito bem como expressar a sua opinião, dizer o que acha que é bom, o que não é. Ou, tipo, época de eleição fica lá, né? Todo mundo nos stories, uma militância lá, defendendo um candidato. Mas eu acho que a gente precisa aprender a conversar sobre esse assunto de cabeça fria, todo mundo ali tranquilo, né? Assim como também o presidente Nelson falou, a gente precisa ser pacificador, né?
para poder aprender com a visão de todas as pessoas, os candidatos, para a gente ter essa condição de ter o discernimento. Que às vezes se a gente só escolhe porque a galera está escolhendo, tudo isso que... Eu fico pensando muito nas pessoas que lutaram, né, para a gente ter o direito de voto. Tudo isso que as pessoas fizeram meio que não serve para muita coisa, né? Ficou ali, a gente só, tipo, votou em qualquer pessoa. E aí eu trago aqui uma reflexão para vocês. Como que vocês fazem para estudar sobre os candidatos? Como que esse processo, talvez, de buscar revelação para saber em quem votar? Eu posso começar. Eu vou ser bem sincero com você. Antes de trabalhar no Mais Fé, já trabalhei muito com política no passado. Eu tenho alguns posicionamentos sobre isso. E para mim é muito difícil ali estudar e ir atrás de um candidato, porque eu tive experiências negativas, né, com política, né? Eu acho que não sou eu, mas muitos dos brasileiros também já tiveram. Mas eu acho que é seguir o conselho do Elder Oaks, né? Buscar orientação. Aí o que eu faço em particular é começar a seguir esses candidatos nas redes sociais, entender os planos, propostas, o que eles têm a nos oferecer, para que dessa forma eu consiga avaliar da melhor forma o que é melhor para mim, para minha cidade. Lembrando que eu estou no interior de São Paulo, a Maria está na capital de São Paulo, o Gabriel está lá em Brasília. Então são candidatos diferentes, com propostas diferentes, cidades. A questão socioeconômica é diferente, então eu acho que vale muito uma ponderação aí, claro, conversar com amigos, parentes próximos, entender também posicionamentos diferentes. Ao meu ver, é importante você sempre olhar mais de um candidato para você poder ponderar ali, né? Não escolher um porque alguém falou, mas sempre buscar alternativas ali. Mas é mais ou menos o que eu faço aqui na minha rotina quando tem esse momento de eleição e de votação. Aqui, Maria, é engraçado, porque em Brasília a gente não tem prefeito, né? Aqui tem Brasília, né? Aqui é uma forma completamente diferente. Tem Brasília e tem as cidades, entre aspas, satélites, né? E aqui, onde eu moro, que é em Águas Claras, que é uma cidade satélite de Brasília, seria um deputado distrital. Olha o nome, deputado distrital. Outro dia atrás eles até aumentaram o salário deles, né? Equiparando ao de deputado. Aí eu fiquei me perguntando, como assim um cara que é deputado distrital, que tem mais ou menos a mesma função que um prefeito, quer ganhar o mesmo tanto que um deputado? Não sei, eu fiquei ponderando a respeito disso. E eu fiquei ponderando também, né? Como que esses caras entraram no poder? Como que é a eleição de deputado distrital aqui? Eu não votei em nenhum deles. Eu fui atrás de saber quem que era o deputado distrital responsável pela minha região aqui. Que eu não achei. É confuso. Eu fico, por que é confuso? Confuso de propósito, né? Para que algumas pessoas se perpetuem no poder aí. Uma teoria, opinião pessoal minha, né? Mas o que eu faço para me preparar quando eu vou votar, né? Primeiro, eu estudo os candidatos, como o próprio Daniel falou. Estudo as propostas deles, né? Estudo os cargos. O cara é prefeito e tá falando um exemplo, né? Só dando um exemplo. O cara é prefeito e tá falando que vai prender alguém. Cara, o prefeito não faz isso. Ou o cara é presidente e fala que vai fazer coisa X. Mas isso não é a função de um presidente. É igual um deputado, igual um vereador fala que vai reduzir os impostos da cidade. Ele não consegue, não tem esse poder, né? Pois é, qual é o propósito dele dizer esse tipo de coisa na campanha eleitoral dele? Você começa a ver esse tipo de coisa acontecendo, você começa a... Rapaz, talvez esse candidato não seja um candidato tão bom. E aí, eu estudo essas coisas, estudo a função de cada um e vou buscando orientação pessoal para isso. Um exemplo, se eu tô participando aqui de uma eleição, vou dar um exemplo, de prefeito. Eu vejo todos os candidatos, todas as propostas, não tem nenhum que realmente tem a ver com aquilo que eu acredito. Eu vou lá e só justifico o voto. Eu não participo. É algo que eu falo, se é entre Barrabás e... Não sei, se é entre Judas e Barrabás, eu tenho que votar em algum dos dois? Não, eu tenho o direito de não participar disso. O governo me dá, né, essa opção. Você tem a opção de ir lá e justificar o porquê que você não vai votar. E eu justifico. Não estou indo votar porque não tem ninguém que me representa. É uma justificativa. Claro. Eu não vou votar em alguém que eu não acredito. Ou só porque eu não gosto do fulano. Então, essas são algumas formas, né? Oro, busco orientação do Pai Celestial para me ajudar a entender como eu posso exercer
esse direito, né? E ajudar as pessoas da minha região, né? Dessa forma. É um processo, né? Eu acho que da mesma maneira que cada um tem meio que o seu jeito de buscar respostas para as decisões que a gente precisa tomar na nossa vida, acho que a gente pode aplicar esses mesmos princípios quando a gente vai realmente votar em alguém, né? Eu lembro que há alguns anos eu não sabia quem que tinha, né, de candidato, porque aqui na minha cidade tinham só 2 que eram os principais. Eu falei, mas eu não gosto nem de um nem do outro. Será que não tem mais ninguém assim? Só tem esses mesmo? E aí tem um site que eu acho que, eu não sei exatamente o nome, né, mas eu busquei lá no Google, tipo, lista de candidatos à prefeitura, ou lista de candidatos vereador, e aí ele aparece lá, tipo, informações sobre a pessoa, coisas, tem até às vezes o site da pessoa, né? Que aí no site o candidato normalmente coloca lá, minha proposta, né, de governo é isso, isso e isso. Então foi legal fazer essa pesquisa, porque daí deu para conhecer um pouquinho. E tinha outros candidatos, né? Só que acho que esses tinham menos dinheiro para fazer propaganda. Mas tinha outras pessoas também. E aí foi interessante para poder tomar uma decisão. Mas é bem isso, né? Bem a gente escolher alguém que a gente sente que representa ou que combina com as coisas que a gente acredita. E voltando ao que o Elder Oaks ele falou, não existe um candidato ou um partido ou um viés ali que é perfeito, né? Vai ter a gente vai ter que colocar na balança. Tipo, tem mais prós do que contra. Então, pode ser que seja o melhor, né? E outra coisa também, Maria, sobre essa questão de não existir um candidato ou um partido perfeito, é que se eu encontrar numa pessoa aos meus olhos que é perfeito, não quer dizer que seja perfeito para outros, né? Então, eu acho que esse também é um ponto importante, né? Talvez para mim esse candidato seja muito bom, vou votar nele, estou contente com a minha decisão. Mas pode ser que não, para outras pessoas eu estou totalmente fora, né? Aí eu acho que entra o segundo tópico que a gente quer trazer aqui, né? De ser pacificadores e saber conviver com esse assunto, né? Que, como a gente já comentou nesse podcast, falar de política em grupo, seja dentro ou fora dos membros da igreja, às vezes é muito difícil, né? Mas eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito maior por ser membros da igreja, porque levamos o nome de Jesus Cristo conosco. Então, eu acho que brigar por política, eu acho que é algo que devemos avaliar bem nossa conduta perante o nosso próximo, né? Seja ele nosso vizinho, que não conhece a igreja, ou com o irmão que ministramos, que ali estamos, né, claro, nos esforçando para ajudar, mas às vezes surge o tema de política e de vez ser uma conversa agradável, se torna uma conversa às vezes de vieses políticos e as pessoas começam a propor ali o que é melhor, o que candidato o que deixa de ser, o que faz, o que deixa de falar, e aí já o espírito já não está mais ali, né? Sim, uma coisa que eu acho legal nisso que o Daniel falou é a questão da perfeição, né? Quando a gente tá falando essa questão. Não vai ter nenhum candidato perfeito que vai agradar 100% o Daniel, 100% a Maria, 100% você que tá assistindo. Um exemplo disso foi o próprio Jesus Cristo, né, pessoal? Ele veio à Terra e ele não agradou todo mundo. Tinham pessoas que ele não agradava, que ao olhar esse Nazareno aí eu não sei não, hein? Nada bom vem de Nazaré. Mandavam umas dessas, né? Tipo, cara... Então, o que a gente precisa fazer é uma coisa que eu faço, né? Aí você pode ver o que você faz, pondera, e eu sinto que funciona muito bem. Quando eu tô conversando de política em público e eu vejo que eu não deixo chegar no clima de ficar tenso. Eu vejo a opinião da pessoa, eu sei que eu tenho uma opinião diferente da dessa pessoa. Se eu externar a opinião que eu tenho aqui, ela já vai me ver como um inimigo. Então, eu já vou pesar o clima. Isso quer dizer que a gente não deve compartilhar a nossa opinião? Não. Mas o que eu faço quando eu escuto alguém que tem uma opinião diferente da minha, principalmente relacionada à política, eu pergunto mais sobre o que essa pessoa acredita. Mas então me explica, por que você pensa dessa forma? Então me explica, por que o imposto X, agora, né, pro governo, é bom? Me explica, por favor, quero aprender, quero saber. E nesse de ouvir,
a respeito de política, tinham várias coisas que eu era contra e que eu ouvi. Falei, peraí, será que é isso mesmo que essa pessoa me falou? Fui estudar e mudei a minha opinião em relação a aquele determinado assunto. Do tipo, pô, realmente, aquilo que fulano falou faz sentido. Mudou aquilo que eu pensava a respeito de um tema Y, entendeu? Então, fazer esse tipo de pergunta, como o próprio Salvador, né, ele ensinava fazendo muitas perguntas, né? Então, às vezes você perguntar uma pergunta que você faz para alguma pessoa, um exemplo, de novo, nessa do imposto. Ah, por que o imposto X é bom? Aí a pessoa vai perguntar, realmente, esse imposto não é bom. Você não falou que o imposto X não é bom para essa pessoa. Esse imposto é ruim para você, cara. Esse governo é ruim. A pessoa já vai, se fechou ali para você porque você tá falando mal da pessoa que ela gosta. Se fechou para você e não quer saber mais de nada. Quando você pergunta, ela pondera e fala, realmente, isso na minha vida não tá me trazendo nenhum benefício. Por que eu tô defendendo isso? Por que eu tô defendendo X? E dessa forma, tô falando que a gente tem que mudar o pensamento político de ninguém, mas que a gente possa aprender uns com os outros, né? Porque isso é a democracia, né? Se um amigo demonstrar nas mídias sociais um forte posicionamento político ou social que viola tudo que vocês acreditam, uma resposta raivosa e mordaz de sua parte não vai ajudar. Edificar pontes de entendimento vai exigir muito mais de vocês. Mas é exatamente disso que seu amigo precisa. A contenda afasta o espírito, sempre. E, tipo, essa frase, né, do profeta é exatamente relacionada com isso que o Gabriel comentou, né? Se a pessoa tem uma opinião contrária, a gente já sente ali na conversa que se você falar o que você acredita, já vai dar ruim. Já vai... Então, meio que você já sentindo ali pelo espírito, você sabe exatamente... mais ou menos o final daquilo, né? Então, se a pessoa fala, eu acho que A é isso, daí você fala, não, mas eu acho que o B é melhor que o A. Aí pronto, aí já começou a briga, né? E é muito legal essa estratégia do Gabriel de, tipo, me explica, né? O que você acredita, porque daí você consegue demonstrar ali mais que meio que você não revela, né, o que você acredita, mas ao mesmo tempo você está sendo humilde o suficiente para aprender algo novo, para ver uma nova perspectiva. Quando a gente fala de contenda em geral também, eu dou muito exemplo do Mais Fé, porque é o que a gente vive todos os dias, né? A gente sempre recebe pessoas muito raivosas contra muitas coisas da igreja, e a gente sempre tenta ir num tom diferente do que a pessoa veio. A gente nunca gera um embate com a pessoa para aquele ditado popular, descer de goela abaixo o que nós acreditamos. Ao contrário, a gente tenta ouvir, entrar em um momento em que a pessoa se sinta calma para aí sim poder discutir algo, né? Mas é muito importante. Por isso que eu falo, eu acredito, essa é a minha opinião, que membros da igreja precisam ser muito melhores ao falar de política, porque a gente tem esse conhecimento, que a gente precisa ser pacificadores. E dentro de uma contenda, a gente sente o momento que as coisas vão esquentar e muitas vezes a gente não consegue apaziguar, não consegue trazer paz naquele momento. A gente prefere colocar lenha, então vamos embora, vamos falar do assunto. Só que às vezes não é o momento, a pessoa não está bem, não sei, a gente precisa agir com mais sabedoria, né? Então acho que isso que o profeta falou é importante, né? Que às vezes a gente vê um posicionamento nas redes sociais e já quer comentar e não vai ajudar, é a verdade, não vai ajudar. Então a gente precisa pensar muito bem e ter esse controle, que eu acho que é o mais difícil, para mim, é algo que você precisa ponderar, estudar as escrituras, estar com o espírito, para que quando chegue esse momento você realmente saiba agir da forma correta, como Cristo agiria, né? Isso gera... tem até um estudo a respeito disso na política, né? Que é, você foi contra o meu candidato ou aquilo que eu acredito, então agora é que eu vou ser 100% isso, cara. Eu nem gosto tanto assim do cara, eu nem sou tão extremista assim, mas é agora que eu vou ser 100%, cara. Só porque você veio contra mim. Então, não é essa a ideia, né? É que a gente possa, como o presidente Nelson falou, né? Demonstrar amor pelas pessoas, né? Como que um posicionamento ou uma ideologia
pode ser maior que as pessoas. Ah, eu acredito no fulano X, no fulano Y, isso vai ser melhor pro país. E brigar com o cara que tá do seu lado, vai ser melhor no quê? Vai ser melhor no seu país? Você não é melhor nem com aquele que é seu semelhante? A gente consegue pensar muito em fazer o bem quando é num aspecto amplo, né? Mas no micro ali, a gente não consegue. A gente não pensa dessa forma. Eu vou votar no fulano X porque é o melhor pro país. Mas e ajudar o seu amigo ali, tipo, que tá precisando de uma ajuda? Só porque ele vota no partido Y, você não vai ajudar ele? E a questão de ajudar o país? Ele faz parte do país. Até mesmo, claro, tem muito essa questão política, mas até mesmo de outra religião, né? Você fala assim, não vou ajudar aquela pessoa porque ela dá, sei lá, de uma outra religião que eu não concordo, ou que pra mim não é a verdade, o que seja. É um filho de Deus igual, a gente precisa ajudar, auxiliar essa pessoa e ser como Cristo seria, né? Eu não vi nenhuma muito bom passagem... esse ponto aí. Eu não vi nenhuma passagem nas escrituras de Jesus Cristo perguntando, você é da igreja qual? Antes de fazer o milagre, tipo, qual igreja que você é mesmo? Você é cristão? Você é o quê mesmo? Você acredita em mim? Ou mesmo, você perguntou, você votou em quem na eleição passada? Ah, tá bom. Tá bom, amanhã eu volto aqui, amanhã eu passo aqui. Ele não fez esse tipo de pergunta, né? Pô, e naquela época tinha uma questão política pesada, pessoal. Ali, naquela circunstância ali, a política pegava fogo também. Então, vamos agora ver quais são as orientações da igreja, né? O que a igreja ensina para nós sobre política. Tem um artigo lá no nosso site que ele é uma tradução de um artigo que foi publicado lá no site oficial da igreja. A gente vai deixar o link aqui embaixo se você quiser ler o artigo na íntegra. Mas a gente vai ler algumas partes ali, que o artigo está bem dividido em talvez duas partes, o que a igreja incentiva e o que a igreja não incentiva. E é bem interessante. Já pelo título a gente vê que a Igreja de Jesus Cristo e sua neutralidade política. Então, pelo título a gente já sabe qual que é a posição da igreja, que é, tipo, não ter uma posição, né? A posição é ser neutra. Nem ser, tipo, de um lado ou de outro, ou do meio, sei lá, né? Mas sim, apoiar os governantes que estão lá. E a gente vai ver aí alguns pontos, principalmente... Pode descer, Gabriel. Tem uma parte ali, que onde tem a igreja não... Aí já tem os pontos, né? A igreja não apoia, promove ou opõe-se a partidos políticos, plataforma, candidato, né? A igreja não permite que os edifícios da igreja, lista de membros, outros recursos sejam usados para fins políticos, partidários. A igreja não orienta os membros quanto votar em um, né? Ou em outro partido. E aí aqui também tem um ponto, né? Que às vezes tem membro da igreja que se candidata. Então, nem nesses casos a igreja vai falar assim, não, vota nesse que é membro. Não, na verdade a igreja não vai apoiar nem se é membro, se não é... Se é membro, se não é não membro, né? A igreja também não orienta os membros sobre como votar, não vai direcionar autoridades governamentais ou líderes em suas funções, então, tipo, ir lá dar um conselho, né? Fulano, você que é o novo prefeito, acho que você deveria fazer isso. A igreja não vai se meter nessas coisas. Não vai ter declarações sobre disputas dentro ou entre nações, terras e povos. Ao invés disso, ensina o Evangelho de Jesus Cristo. Acho que teve até recente, não tão recente assim, né? Mas quando teve o início do conflito entre a Ucrânia e a Rússia, a igreja, ela publicou uma declaração oficial, mas era muito sobre lamentamos, depois a gente pode até deixar aqui embaixo para vocês lerem, mas foi bem direcionado à oração, a manter a paz, né, onde for possível, mas sim nesse sentido de a guerra é ruim e devemos orar para que as coisas melhorem.
foi isso, né? Não foi nem falando, a gente acha que um tá certo, tá errado. Vocês querem comentar alguma Não, só coisa? ia fazer um comentário rápido, Maria, sobre esse ponto. Eu já tive experiências com líderes, apóstolos, em casas abertas, em templos, e com líderes, com líderes, né, políticos, líderes políticos, é isso. E é muito interessante como as autoridades, eles respeitam, eles realmente estão ali recebendo todos de forma igual e mostrando a importância daquele lugar, né? Sobre o templo, sobre os mandamentos de Deus, sobre o que nós acreditamos, as nossas crenças, e isso para candidato A, candidato B, partido A, partido B. Então a igreja realmente é apartidária, ela não está ali tratando um melhor que o outro, né? Então isso para mim é um testemunho pessoal de que a igreja, ela não, o seu reino não é um reino deste mundo, né? É um reino celestial que está muito além das coisas que nós vemos e ouvimos aqui neste mundo. Então isso para mim também é como uma esperança no meu coração, de que quando Cristo virá na sua segunda vinda, Ele reinará todos nós. Então isso também me traz um conforto. Então eu gosto muito como a igreja se posiciona, acho que é o correto, e eu me sinto feliz por isso. É importante ter essa... Eu acho muito importante essa questão da igreja se posicionar a respeito desses assuntos, para que possa, nesse sentido, né, de que a igreja não isso, a igreja isso, para que às vezes, né, as pessoas, né, principalmente os membros da igreja, possam ter, né, não, mas porque fulaninho X falou isso no passado, fulaninho Y aqui da igreja falou isso aqui também, então você deve seguir essa corrente política. Não. Isso era algo pessoal dessa pessoa. Não quer dizer o que a igreja pensa ou se posiciona, né, a respeito disso. Então, eu gosto muito disso. Me sinto cada vez mais feliz dentro da igreja, porque eu consigo entender, né, que realmente essa é a obra do Pai Celestial, né? Não é o trabalho de homens, né, com interesses por trás. Não, é a obra dele. E se é a obra dele, precisa ter ordem. E nada mais organizado do que essa disposição, né? Essa divisão, entre aspas, divisão, né? Política, que a igreja, divisão não, esse aconselhamento político que a igreja dá, entre aspas, né, aos seus membros. E uma das partes aqui dessa lista do que a igreja ensina, que eu gosto bastante, é sobre a 12ª regra de fé. As regras de fé, elas foram publicadas há não sei quantos anos atrás, mas elas são muito atuais, né? Então a gente vê ali que a igreja, ela ensina que nós precisamos ser submissos a reis, presidentes, governantes, magistrados, porque são as pessoas que estão criando as leis, estão fazendo com que as leis funcionem, né, no país. E mesmo que, sei lá, eu votei no candidato tal, mas na hora que viu lá, fez a apuração dos votos, não, ele não ganhou. Ganhou o outro lá que eu não concordava muito. Aí a gente pode, às vezes, né, tem gente que fala, né, vou sair do país, vou embora. Mas, na verdade, a diretriz ali que a igreja, ela nos traz é da gente tentar apoiar ali, mas no sentido da gente orar, né, por essas pessoas. Porque, mesmo que a gente não concorda, essas pessoas são as que vão ficar no poder pelos próximos anos. Então, a gente precisa orar pelo país, orar para que as coisas possam funcionar, né? Abençoar a pessoa ali para que ela possa ter um poder de discernimento, entendimento e tudo isso. Vocês estão me ouvindo? Sim. Um grande exemplo disso, que eu tenho para a vida, né, é José do Egito. Ele foi um grande político. E ele era, entre aspas, né, subalterno. Digamos que naquela época o presidente era o faraó, né? E ele era subalterno de um cara que até então não acreditava. Tipo, cara, até a crença que ele tinha, tipo, dizem que aquele faraó era cristão, né? Tem alguns estudos que dizem que ele se converteu e que antes ele não era e tudo mais. Mas no início ele não acreditava, cara. Então, o próprio José do Egito servia a um povo
que a maioria deles não acreditava no que ele acreditava. Então, cara, quantas pessoas lá no... Lógico, naquela época não foi eleição, né? Mas quantas pessoas... Pô, esse cara aí pensa diferente de mim, cara. Imagina hoje em dia, o fulano é de tal igreja e é o presidente do país, cara. Acredita em tal coisa e é o presidente aí. Eu não gosto desse cara, não. Mas se você não gosta desse cara, que foi eleito democraticamente falando, faz de tudo para que as coisas piorem, você esquece que você tá no mesmo barco que esse cara. Então, esse barco afundando, morre todo mundo. Então, é muito melhor você trabalhar em prol, ajudar a pessoa que está ali dirigindo o barco, para que o país possa ter um rumo melhor, ou então orando para que o Pai Celestial ilumine a mente daquelas pessoas, para que elas possam tomar boas decisões, do que você ficar torcendo contra. Porque você, torcendo contra, você vai junto. Então, pessoal, a gente vai se encaminhando aqui para o final da nossa conversa. A gente viu aqui vários pontos, né, importantes com relação à política e também o posicionamento da Igreja de Jesus Cristo com relação a partidos, né, a políticos, a candidatos. A gente aprendeu que a Igreja de Jesus Cristo é neutra, ela não vai endossar, não vai apoiar nenhum tipo de viés político ou candidato, mas que cada um de nós temos a responsabilidade da gente estudar, de buscar o conhecimento por nós mesmos sobre cada situação ali, sobre cada país. Passou o cara da moto aqui, né? E nós temos a responsabilidade de buscar o conhecimento, de estudar sobre os candidatos, os partidos, as propostas de cada um, juntamente com a orientação do Espírito, né? Buscar a revelação aí por meio do Espírito Santo, que isso vai fazer uma grande diferença. E aí uma das coisas bem importantes aqui que a gente queria deixar, né, que também o Mais Fé, nós não temos um partido, não tomamos um viés, assim, a gente não apoia nada específico, mas nós acreditamos que o Senhor, ele guia todas as coisas e ele orienta todas as pessoas, né? Aí cabe a cada um orar e dar ouvidos ao que o Senhor ele tem para dizer. E é isso, pessoal. Confiram o último episódio que saiu para que vocês possam entender um pouco mais sobre o assunto que a gente discutiu no episódio passado. Compartilhem esse vídeo, né, para que as pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e deixem aqui nos comentários quais são os assuntos que vocês gostariam que a gente conversasse aqui e debatesse e achasse até soluções, às vezes, né? Às vezes a gente conversando consegue achar soluções sobre as coisas. Brincadeiras à parte, mas quais são os assuntos polêmicos ou não que vocês gostariam de ver a gente conversando aqui junto, né? Nesse conselho aqui a respeito. Então deixem aqui. Quem sabe a gente faz um ao vivo, né, Gabriel? Pois é, se vocês compartilharem bastante esse vídeo aqui, ó, se bater 1000 likes, a gente faz um ao vivo, hein, galera? Okay. Meta de like. Então é isso, gente. Obrigado. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau.